Olá, professora, boa tarde. Aqui começa o trabalho de análise das ações da Coca e da Pepsi durante o período de pandemia e antes do período de pandemia. Aqui primeiro eu importei a minha base de dados do Google Drive e importei a biblioteca Pandas, que estão as informações de número de linhas, número de colunas, tipo das colunas, quais são os dados. Eu tive que adiantar o tópico 6, porque senão não ia conseguir trabalhar no tópico 2. Eu escolhi a coluna de volume para trabalhar. Então, substituí M de milhões e K de milhares e troquei o tipo da coluna de objeto para float, que estão as informações. No tópico 2, fiz uma análise estatística completa, com moda, média, mediana, quartis, contagem. Fiz um histograma para saber onde os volumes se concentram e fiz um boxplot para saber onde estão os outliers. Como terceiro, eu fiz a amplitude de variação, ou seja, da coluna variação dessa vez, não da coluna volume, para saber qual foi a amplitude de variação de cada empresa. No tópico 4, eu criei como conteúdo adicional a variância de cada empresa, que é o quanto está distante da média. No 5, eu criei uma nova coluna, que é status de volume, ou seja, eu tirei a média do volume e as linhas que obtiveram o volume maior do que a média estão como true, e as que obtiveram um volume menor do que a média estão como false. Aqui está true, quantidade false. Como sétimo, usando o pivot table, eu peguei o máximo de volume da Coca, movimentado em milhares, e o máximo de volume da Pepsi, movimentado em milhões. E como oitavo, eu criei um filtro que só me dá os trues, ou seja, só me dá as linhas que o volume movimentado foi maior do que a média. Muito obrigado. Bom dia, professora. Vou iniciar aqui a apresentação do vídeo do nosso trabalho. Aqui no exercício 1, você pediu para apresentar detalhadamente todos os dados. Vou apresentar, são os dados sobre a Coca-Cola e a Pepsi e suas ações, como elas se comportaram no ano de 2020, aqui, certo? E os objetos, objeto float e object, as colunas e o que elas são. Aqui o exercício 6 vou mostrar mais lá para baixo. 2, eu elegi a coluna de preços, que eu ia trabalhar, e fiz um histograma sobre a frequência dos preços. E aqui eu fiz a descrição, que tem a contagem, a média, o desvio padrão, o máximo e o mínimo, certo? Aqui eu elegi a coluna de preços, eu fiz da Coca e da Pepsi e fiz o desvio padrão, para mostrar qual empresa foi mais variável, certo? Mostrando aqui, nós temos que o desvio padrão da Coca foi muito maior do que o da Pepsi. Então, a Coca foi muito mais variável do que a Pepsi nesse ano de 2020. Teve muito mais variação. Aqui, em algo que você não mostrou em aula, eu fiz um gráfico de frequência de probabilidade da Coca, onde mostrava a probabilidade de um dia, de um preço da Coca ter batido determinado valor. Certo? Na 5, eu fiz uma coluna de amplitude, diferença entre o preço máximo e o preço mínimo, e a adicionei na nossa tabela, certo? Está aqui o nosso gráfico, certo? Na 6 eu alterei os pontos por traços na data. A 7 eu não utilizei porque não fazia muito sentido e o meu parceiro já tinha utilizado a única que fazia o mínimo de sentido. Então eu acabei por não utilizar. Na 8 eu criei um filtro onde mostra todos os preços da Coca abaixo da média, que é 271,076. Esse é o trabalho, professora. A próxima parte eu vou gravar com meu amigo. Espero que tenha gostado. Obrigado e até mais. Olá, professora. Agora nós vamos continuar a última parte do nosso trabalho em duplas. E aqui a gente fez a junção das nossas análises estatísticas. Aqui a gente fez o desvio padrão, a média, o mínimo e o máximo das empresas. E com isso a gente pode analisar algumas coisas. Por exemplo, o desvio padrão da Coca foi muito maior do que o da Pepsi. Ou seja, a Coca foi muito mais variável do que a Pepsi durante esse tempo de pandemia. E analisando os padrões de baixo, os dados de baixo, a gente vê que a Coca ela é muito mais cara do que a Pepsi, ela é muito mais valorizada do que a Pepsi. Então, ao comprar Coca, você paga mais caro por algo que foi bem mais instável. Então, não estava valendo muito a pena durante a pandemia comprar Coca. Era muito mais arriscado e muito mais caro. Como conclusão no nosso trabalho também, a gente observa uma relação entre preço e volume, na qual aqui na Pepsi, em laranja sendo o preço e azul sendo o volume, a Pepsi obteve muita pouca variação, ela se manteve estável durante o período de pandemia, diferentemente da Coca, que dá para ver várias variações de preço e volume. Em ambas, quando o volume aumenta, significa que o preço caiu, e quando o volume diminui, significa que o preço da ação subiu, ou seja, mais barato, a demanda aumenta.
Então, como conclusão do trabalho, podemos perceber que a Pepsi foi mais estável na pandemia, soube lidar melhor com a pandemia, diferentemente da Coca. Muito obrigado. Muito obrigado.